Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar mais uma mensagem abençoada que o Senhor tem nos dado da série Neemias. Série Neemias, capítulo 9. Hoje nós vamos começar no capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Nós vamos dar continuidade no capítulo, melhor dizendo, 8, que nós estávamos. Agora hoje nós passamos para o capítulo 9 e Deus há de falar algo poderoso conosco. Capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias e assim nós vamos juntos aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Amém? 9:1 vai dizer assim: e no dia 24 deste mês ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, com sacos, e traziam terra sobre si. Amém? Somente até aí. Então, queridos, agora vamos entrar em outra parte. O povo de Israel que ali se encontrava, eles já tinham feito para eles tenda, eles já tinham coberto as tendas, as cabanas, com folhas de árvores, de oliveiras, de zambuzeiros, de murtas, de várias plantas ali. E tinha feito o quê? Eles estavam na festa da celebração do tabernáculo, a festa de Sucote. E agora, depois que eles cumpriram todo o requisito que o Senhor Jeová tinha pedido para eles, olha que interessante, exatamente ao mês depois de eles cumprir o muro, deles completarem o muro, ou seja, isso que eles estavam fazendo agora, foi um mês depois deles concluírem o muro, como fala no capítulo 6, no versículo 15. Depois também, 2 dias depois da festa dos tabernáculos. Então, ou seja, terminou a festa do tabernáculo, terminou aquela questão de eles estarem dentro das cabanas, dentro das tendas, trazendo à memória o tempo que eles estavam no Egito. E agora então, eles são tomados pela presença de Deus. E eles começam a agir de uma forma poderosa. O povo pôs de lado a sua alegria e regozijo, a fim de reconhecer diante de Deus, de maneira pública, a profundeza de seus e demonstrar tristezas que sentia por estes, como fala em Joel 2,15, do 15 ao 17. Então, eles teve aquela parte que o próprio Esdras falou, que não era dia de tristeza, né? Que era para eles se alegrarem, porque a alegria do Senhor era a nossa força, era para eles comer das delícias, beber das doçuras. Mas passou esse tempo agora que eles celebraram da forma que o profeta Esdras, ou melhor, o escriba Esdras tinha falado. E agora era o momento de eles celebrarem as cabanas. Eles celebraram as cabanas. Tinha terminado todos os eventos que Deus tinha dito para eles. Ou seja, tinha terminado a liturgia, tinha terminado a regra. É a mesma coisa que nós aqui estamos no culto. Tem a abertura, tem o louvor, tem a palavra de oferta, tem a palavra central, e nós estamos ali dentro daquela linha eclesiástica, dentro daquela linha litúrgica. E de repente depois acabar o culto, e mesmo depois de acabar o culto, nós sermos aquebrantados. Mesmo depois de acabar o culto, de repente nós começamos a conversar um com o outro aí, e começar a chorar, começar a se entregar ao Senhor, dobrar o joelho no meio do salão aqui, e começar a orar. Alguém pode orar e dizer: não estou entendendo nada, o culto já acabou. Mas o mover ali foi tão poderoso que tinha acabado a liturgia, mas não tinha acabado a unção. Tinha acabado a liturgia, mas o poder de Deus na vida deles não tinha acabado.
tristeza sobre si, punham terra sobre as suas cabeças em sinal de profunda tristeza. 1 Samuel 4,12 vai falar sobre isso também. Então, ou seja, quando eles jogavam a terra sobre a cabeça deles, eles estavam demonstrando para Deus a humilhação. Por isso que o tema de hoje é o dia do arrependimento. Depois de toda essa liturgia, Deus pegou eles. Eles foram tomados pelo Senhor. E eles entenderam então que era momento de se humilhar. Era momento de se entregar. Uma grande parte do dia, durante 3 horas, a palavra de Deus foi publicada. Ao que se seguiu uma grande confissão de pecado, dirigida pelos levitas, como tem lá no capítulo 5 e no versículo 37. Olha que poderoso. Hoje os levitas acham que é só vir louvar, né? Alguns não entendem a importância. Naquela época, os próprios levitas que vieram, ministraram aos homens, às mulheres ali, eles começaram a se aquebrantar na presença de Deus, se humilhar através da ministração dos levitas. Em nome de Jesus, na nossa igreja será assim. Levitas cheios do Espírito Santo, e quando eles ministraram louvor, quando eles tiveram a oportunidade de ministrar a palavra, a glória de Deus vai descer. E já fica um exemplo para os levitas nos dias de hoje, que pensam que é só vir no altar, tocar, cantar e depois viver de qualquer jeito. Imagina se esses levitas eles fizessem dessa forma. Você acha que essa glória descia? Você acha que esse mover descia? Então, ou seja, eram levitas totalmente consagrados do Senhor. O primeiro ponto, em cima do primeiro versículo que lemos, vai dizer assim para nós: quando estamos juntos em oração e adoração e palavra, Deus prepara um ambiente de aquebrantamento. Só para nós relermos o primeiro versículo para poder recapitular na nossa mente, olha o que fala. E no dia 24 desse mês, ajuntaram-se no culto lá. Eles se ajuntaram, já tinha acabado o culto, mas eles estavam juntos ainda. E os filhos de Israel, com jejum e com sacos, traziam terra sobre si. Então, primeiro eles fizeram o quê? Primeiro, eles se humilharam na presença de Deus. Primeiro, eles se entregaram na presença de Deus. Primeiro, eles saíram da etiqueta. Eles saíram da regra. Eles saíram daquilo que era humano. E eles foram para a direção do Espírito Santo. E eles foram para aquela questão de se entregar. Eles foram para aquela questão de não se preocupar o que iam falar com eles. Eles começam a se humilhar. Eles vestem de humilhação, começam a jogar terra sobre eles, dizendo: Senhor, nós queremos do teu aquebrantamento, nós queremos que você tocasse com o Senhor. Então, o que aprendemos aqui? Nós, quando nos reunimos na igreja, porque ontem nós fomos à marcha, e no meio da marcha, conforme iam orando, aquela multidão, momentos do Espírito Santo nos tocava. Tem um momento que ele me tocou, orei para algumas pessoas ali que eu nem conhecia. Por quê? Porque quando nós estamos reunidos na presença de Deus, o poder do Espírito Santo é manifesto. O primeiro ponto, quando estamos juntos em oração, adoração e palavra, Deus prepara um ambiente de aquebrantamento para nós. E tem gente que pergunta: não, eu não preciso ir para a igreja, eu vou lá na minha casa lá, e eu oro em casa, eu assisto um vídeo de casa. Sim, é bênção, você fortalece, está buscando o Senhor. Mas por que Jesus Cristo disse: onde houver 2 ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles? Então há um mistério quando nós estamos reunidos, há um mistério quando nós estamos juntos, há um mistério quando nós estamos na casa do Senhor, na igreja. O poder de Deus se manifesta, a glória do Senhor vem sobre nós e nós somos impactados pela glória de Deus. Eles aqui estavam todos reunidos. Quando eles se reuniram, o Espírito de Deus tomou eles, que espontaneamente Esdras não falou para eles. Esdras não disse para eles: viu, agora vocês levitas, agora vocês povo de Jerusalém, de Israel, vistam a roupa agora, comecem. Não, foi espontâneo. Foi o Espírito de Deus que tomou. Foi o Espírito de Deus que começou a fazer tudo aquilo lá. O dia do arrependimento, o próprio Deus trouxe para eles o arrependimento, que de repente, se fosse por eles, eles não tomavam atitude. Hoje mesmo eu vi um testemunho muito forte. Uma missionária,
ela chegou e um rapaz estava visitando a igreja, direcionada por Deus, falou: hoje é o seu dia de voltar para o Senhor. Não endureça o seu coração, porque eu vejo que está com o coração endurecido. Você está na fisionomia de coração endurecido. E Deus está dizendo para você voltar hoje, porque se você não voltar hoje, você vai morrer. Meu Deus, que profeta, que profetiza, hein? E o rapaz, ele não continuou com o coração endurecido, não voltou para a igreja. Dias depois, o rapaz morreu. É igual aqui, ó. O povo de Israel tinha pecado, o povo de Israel tinha falhado, o povo de Israel tinha desobedecido, o povo de Israel tinha saído dos caminhos, mas Deus, passo a passo, foi trazendo eles de volta, e passo a passo, eles foram entrando no caminho da obediência que o Senhor queria que eles estivessem. O que aconteceu ali? Deus tomou eles foram impactados pela glória de Deus, e no 9:2 vai dizer assim, ó: e a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, ou seja, não era da vontade de Deus que o povo de Israel estivesse junto, se relacionando, criando família com os estrangeiros. Quem eram os estrangeiros? Eram os povos pagãos. Então eles fizeram o quê? Eles se apartaram, se distanciaram, e puseram-se em pé, fizeram confissão dos pecados e pelas iniquidades de seu pai. Eles reconheceram que eles não queriam só festividade, eles reconheceram que eles não queriam só muralhas bonitas, eles reconheceram que eles só não queriam agora uma cidade protegida, eles reconheceram que eles não queriam somente festa da cabana. Ó Deus, nós estamos fazendo festa das cabanas. Não, eles reconheceram que era algo muito mais que isso. Eles reconheceram que realmente eles tinham que prestar ao Senhor um culto de entrega, um culto de arrependimento. Segundo ponto, não existe arrependimento sem confissão de pecado, porque o mundo briga contra nós, porque o mundo nos critica. Essa semana mesmo, pastor André Valadão, ele falou sobre o orgulho, que Deus odeia o orgulho. Ele não falou nada fora do orgulho, só que ele colocou o orgulho com uma cor de arco-íris. Foi o suficiente para ele ser detonado, cancelado nas redes. Sabe por quê? Porque o mundo fica irado quando você prega contra o pecado. O mundo quer que as pessoas venham viver os seus pecados inconfortáveis. E o nosso desafio é, porque o tema de hoje é o dia do arrependimento, o nosso desafio é que nós venhamos estar dentro da casa do Senhor, mas todos os dias também nós venhamos estar nos arrependendo de nossos pecados. Pastor, mas como assim? Vocês são crentes. Quem diz para você que crente não peca? Quem diz para você que crente não falha? Nós somos pecadores, redimidos, porque fomos redimidos por Cristo. Mas a salvação, ela é progressiva. Todos os dias eu tenho que garantir a minha salvação, porque nós não vivemos naquela política eclesiástica de alguns ministérios que falam: não, salva uma vez, salva para sempre. Aí a pessoa fala: não, já que assim eu vou para o mundo, vou aprontar, vou fazer de tudo, e eu sei que lá no final Jesus vai ter que dar um jeito para ele ser salvo. Não. Essa linha teológica, eclesiástica é muito perigosa, porque muitos saem pensando que vai voltar e não voltam. Então, segundo ponto, não existe arrependimento sem confissão de pecado. Foi no dia do arrependimento, foi o dia que o povo de Israel entendeu que eles tinham pecado quando eles não obedeceram. A Bíblia vai dizer que eles oraram até para os pais, porque os pais tinham falhado de não ter obedecido Jeremias. Quando Jeremias tinha dito para eles: vocês estão em pecado, vocês não estão obedecendo a Deus, vocês adoram a Deus de manhã, à tarde, vocês adoram a Baal, mas eles não ouviram. Então eles começaram a trazer uma retrospectiva para a vida deles, de todo o tempo de falha, de todo o tempo de erro deles. E eles começaram então ali pedir perdão para o Senhor, falar para o Senhor: Deus, nos perdoe. É isso que nós temos que pedir para Deus, porque mesmo estando na igreja, há momentos que nós falhamos, há momentos que nós nos iramos, há momentos que nós nos entristecemos, há momentos que nós somos tentados, e
que é um Deus que, quando vê que nós estamos indo longe demais, é igual aquela ilustração da ovelha que Jesus contou, melhor dizendo, da parábola. Tem até que o louvor eram 100 ovelhas, né? Mas faltava uma. Então nós estamos em 100 ovelhas, mas às vezes quando um de nós começamos a sair do aprisco, segundo a tradição judaica, o pastor vai lá, atrás da ovelhinha, e bate na perninha da ovelhinha, e quebra a perninha da ovelhinha. Ah, pastor, como esse pastor era mau? Não, querido, não era maldade, era cuidado. Quebrou a perna da ovelha, era cuidado, pastor, era. Porque ele sabia que se a ovelha fosse muito longe, ela não tinha a sua perninha quebrada, ela podia perder a vida pelos lobos que tem lá no mundo. Então, o pastor vinha e quebrava a perninha para ela poder ficar meio paradinha ali na igreja, no pasto do Senhor, para não sair para longe. Então, às vezes, Deus permite algumas perninhas nossas serem quebradas para nós nos mantermos na presença de Deus, para nós reconhecermos o nosso erro e para nós se entregarmos ao altar de Deus e falar: Senhor, eu quero continuar contigo. Eu reconheço que eu não sou bom o suficiente, porque sabia, querido, uma das características de um religioso, quando está muito tempo na igreja, ser um santarrão. Achar que só as pessoas do mundo, achar só aquele outro irmão é pecador. Ele não tem pecado, ele não falha, ele não erra. Por isso que Jesus Cristo disse: antes de olhar o cisco no olho do teu irmão, olha a trave que está no teu olho. Porque os fariseus e os publicanos, eles eram assim, colocavam fardos muito pesados nas costas da comunidade judaica, mas eles mesmos não carregavam nada. Agora aqui eles fazem o que em Neemias? Eles se arrependem. Então o segundo ponto: não existe arrependimento sem confissão de pecado. Terceiro ponto, versículo 3: ele, levantando-se no seu lugar, leu o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Então, querido, toda confissão de pecado, todo quebrantamento, toda entrega no altar do Senhor vai nos levar novamente à palavra, vai nos levar novamente à adoração. Eles ficaram aqui 3 horas adorando, lendo a palavra, se entregando no altar de Deus. Terceiro ponto: aprendamos a separar o tempo do nosso dia para entregar nossa adoração ao Senhor. Aqueles separaram um tempo do dia deles para eles se entregarem ao Senhor. 3 horas. Eles ficaram o que? No capítulo 3 está falando aí no final. Aleluia. Na outra quarta parte, sempre na primeira parte eles já tinham ficado no livro da lei, ou seja, 3 horas ficaram só lendo a Bíblia. Depois das 3 horas que eles ficaram no livro da lei, no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor. Então, ou seja, olha que interessante, aqui está a regra, a liturgia, o caminho para nós sermos um adorador. Primeiro, palavra, meditação na palavra. Depois que eu medito na palavra, o Espírito Santo me convence do meu pecado, do meu erro, e eu faço o que? Eu confesso o meu erro, e depois então, perdoado pelo Senhor, eu adoro e exalto a Jesus. Terceiro e último ponto: aprendamos a separar um tempo do nosso dia para entregar nossa adoração ao Senhor. Pastor, mas eu já venho 3 vezes por semana na igreja. Aqueles que vêm são heróis, né? Porque normalmente o que está tendo de crente domingueiro não está fácil, né? Mas até nós que vemos 3 vezes por semana na igreja, olha para você ver, querido, não é só isso. Porque a pessoa fala: não, eu já fui na igreja, agora no meu dia a dia eu posso assistir a Globo. Nosso dia a dia eu posso ali estar assistindo, ouvindo, conversando, vendo e falando qualquer coisa. Não
Não é só o culto aqui. O culto é aqui. O culto é cada um de nós. Então, lá na nossa casa, lá no nosso lar, lá onde nós moramos, nós temos que separar um tempo para ligar nosso televisor e colocar em algo que fala de Deus. Para ligar a rádio, seja o que for, hoje é tudo online, né? Mas conectar ao que eu ouço Deus. Eu preciso separar um tempo, um período da minha vida para falar: esse tempo, Senhor, não é meu, esse tempo é seu. E se possível for, querido, 24 horas no dia. A Bíblia fala orar sem cessar. Que orar sem cessar? É 24 horas conectado com Deus. Pastor, mas não vou conseguir ficar 24 horas ouvindo louvor, porque eu preciso trabalhar. E no meu trabalho, de repente, eu não consigo ficar louvando. Então, fique conectado em pensamento. Fique conectado em boas ações. Fique conectado em atitudes que glorificam o nome do Senhor. Então, que nós venhamos separar o nosso tempo, a nossa vida para o Senhor. Venhamos separar um tempo na nossa vida para dizer sempre ao Senhor. Louvor que tocou ontem na marcha para Jesus, o poderoso Fernanda Bruno. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Ou seja, queridos, muitos não entendem. Às vezes quando nós vemos uma pessoa do mundo vindo para a igreja, nós nos alegramos, e isso é muito bom. Essa pessoa está se arrependendo, essa pessoa está voltando para Deus. Mas sabe o que acontece? Nós mesmos dentro da casa do Senhor, todas as noites e todas as manhãs, nós estamos voltando para Deus. No nosso caso, toda terça, toda quinta e todo domingo, nós estamos voltando para Deus. Porque no decorrer da semana, quantas vezes envolvido aflições, atitudes, tristezas, afronta, nós praticamente nos desviamos de Deus. Que isso, pastor? Sim, querido, porque há momentos que nós ficamos bravos, há momentos que nós ficamos angustiados, há momentos que nós ficamos tentados, há momentos que parece que nós somos incríveis. Mas sabe qual é o grande diferencial? Quando chega na terça, na quinta, no domingo, no dia do seu culto, que você vai lá, ele volta de volta no caminho do Senhor. Ele entra na presença de Deus e fala: Senhor, essa semana não foi fácil. Senhor, essa semana os meus pés quase se desviaram. Mas pela tua graça e misericórdia, por isso que a tua palavra fala que se não fosse as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam todas as manhãs. Toda noite, quando nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro e falamos para Deus: obrigado, Jesus, porque mais um dia o Senhor nos sustentou. Obrigado, Jesus, porque mais um dia o Senhor deixou eu cair. Obrigado, Jesus, porque mais um dia o Senhor me manteve de pé. Isso é arrependimento. Isso é pedir para Deus: Senhor, me ajuda a me manter na tua casa, me ajuda a me manter na tua presença, me ajuda a não ser levado pelos ventos contrários que esse mundo deseja me levar. Queridos, Deus está nos chamando para viver uma vida contínua de arrependimento. E nós sabemos qual é a diferença do arrependimento para o remorso. Remorso sente a dor, sente o sentimento, mas amanhã está fazendo a mesma coisa. Arrependimento sente a dor, aquilo fere, aquilo machuca, e ele luta e se esforça para não fazer aquilo tão mais cedo na vida dele. Ele faz propósito: Senhor, eu não vou fazer mais, eu vou me esforçar. E ele se esforça, se lá na frente ele cair, mas ele não premeditou o ato dele,
Na mente dele está dizendo, eu não vou fazer mais. Eu vou lutar, meu Pai, para não fazer. O remorso não. Ele fala, Senhor, hoje eu não vou fazer, mas amanhã eu faço. Então isso é arrependimento, querido. Nós lutarmos todos os dias contra a nossa carne. Como outro louvor nós louvamos ontem também, na marcha. E todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Mas aí eu me arrependo e eu escolho Deus. Aí eu digo, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Venha ser assim a nossa vida todos os dias. E para nós concluirmos, vai dizer assim a frase final: tudo que precisamos é reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. Ele ama aqueles que reconhecem as suas limitações, mas mesmo assim continuam lutando. A Bíblia fala que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Quando nós estamos reconhecendo nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações em Deus, Ele fala, esse é o meu filho. Esse entendeu a direção. Esse entendeu o mover. Esse entendeu o meu trabalho. Porque todo dia para Ele é dia de arrependimento. Todo dia para Ele é dia de começar de novo. É a mesma regra, querido, que um viciado ele usa para não voltar às drogas. Eles têm uma fala que eles dizem assim: somente por hoje. Então, basta cada dia o seu mal. Eu falo, somente por hoje, Senhor. Eu estou renovado, eu estou impactado, eu estou salvo. E amanhã eu vou estar também, mas vou ter que lutar. Eu vou estar também, mas eu vou ter que batalhar. Eu vou estar também, mas eu vou ter que guerrear. Mas fiquemos tranquilos, porque nós não vamos guerrear na força do nosso braço, nós vamos guerrear na força daquele que já venceu a batalha, o Senhor Jesus Cristo. Querido, querida, você que acompanhou esse vídeo até o final, debaixo desse mover poderoso que Deus derramou aqui hoje, entenda, o Senhor tem um propósito na sua vida. Ele está te chamando lá de fora para dentro, ou Ele está te chamando de dentro para mais profundo ainda, dizendo: eu quero esse arrependimento todos os dias da minha vida. Deus abençoe. Te aguardo no próximo culto e na próxima filmagem.